Oi, pessoal do terceiro ano, a Prof. Daniele está de volta para falar sobre as atividades da semana agora, de 20 a 24 de abril. Vou pedir para vocês assistirem aos vídeos explicativos que estão na Iônica. Eu mandei mensagem também para vocês, um recadinho, pedindo que vocês me mandem retorno sobre como vocês têm se saído nas atividades, tá? Então, entrem lá na Iônica e me mandem notícias de como vocês estão se saindo. Então, essa semana, assim como na semana passada, eu estou enviando para vocês uma correção de exercícios anteriores. Então, essa semana eu estou mandando a correção dos exercícios da semana do 13 ao 17. Vai faltar ainda uma correção bem lá do início, sobre os sistemas, né, que é o capítulo 23. E aí essa correção eu vou mandar mais pro final, tá? Mais pro encerramento das atividades domiciliares. Então eu vou sempre tentando mandar correções mais próximas do conteúdo que vocês estão vendo no momento, tá bom? Então, além da correção dos exercícios, a gente vai ler uma parte do capítulo 35, lá do módulo 12. Vão ter questões para fazer no caderno de biologia e vão ter questões lá no capítulo 35 também. Então, para começar, eu estou mandando para vocês o gabarito então dos exercícios da semana passada, do 13 ao 17, né, que perguntava um pouco diferenças de cadeia e teia alimentar, que eu mandei a explicação no vídeo da semana, né, do 13 ao 17. Então, lá naquele videozinho explicativo eu falo mais detalhadamente sobre níveis tróficos, cadeia alimentar, né, os conceitos de uma maneira geral. Então, aqui vai o gabarito para vocês. A questão 3, como vocês tinham que exemplificar, né, ou criar uma teia alimentar de ambiente terrestre e aquático, fica muito pessoal, né, vocês tinham que escolher 8 organismos que pudessem fazer essas interações no ecossistema terrestre e no aquático. Então eu estou mandando aqui 2 exemplos, tá? 2 sugestões. Aqui a minha teia alimentar terrestre, ela tem mais do que 8 organismos, mas quem conseguiu colocar pelo menos 8, beleza. Então essa aqui ela é um pouco maior. Então só para vocês terem uma ideia e verem a quantidade de interrelações que vão ficar sendo estabelecidas, né, entre os organismos. Então ali, por exemplo, os de menor tamanho, né, eles interagem muito entre os diferentes níveis tróficos. Conforme a gente vai aumentando o tamanho dos indivíduos, eles vão ter menos interações, mas de uma maneira geral a gente tem esse entrelaçamento, né, das cadeias alimentares. E aqui depois eu mandei para vocês um exemplo aí de teia alimentar do ambiente aquático. Tá? Então, inclusive nessa imagem que eu retirei da internet, aparece simbolizada na teia os decompositores, tá? Que estão ali com as flechinhas vermelhas. Isso não precisa, tá, pessoal? Lembrando que nas cadeias e nas teias a gente normalmente simboliza os produtores e os consumidores. Os decompositores não são necessários porque fica subentendido que eles podem ser inseridos em qualquer ponto da cadeia ou da teia, né? Tanto é que todos os organismos que estão interagindo ali têm flechinhas saindo em direção aos decompositores, né? Então, para diminuir esse número de flechas do simbolismo, né, da cadeia ou da teia, a gente não precisa colocar os decompositores. Bom, então, seguindo na correção dos exercícios, a gente vai ter as outras questões aqui que foram solicitadas, né? Eu coloquei para vocês a resposta esperada. Lembrando que se vocês chegaram próximos dessa resposta, não precisa apagar o que vocês tinham respondido, né? Vocês só complementem com aquilo que tiver faltando. E a questão 6, que era para construir o mapa conceitual, eu já tinha mandado um modelo, né, uma sugestão de mapa conceitual lá na orientação, no dia 13 ao dia 17, e como vai muito de como vocês entenderam o conteúdo, né, o mapa conceitual ele é construído a partir do nosso entendimento daquele conteúdo. Então, eu não mandei nenhuma correção, obviamente, aqui, porque vai ser uma resposta bem pessoal mesmo.
E aí, então, quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, assim como todas as tarefas, né, que a gente tem feito, eu vou olhar especialmente aí essa questão número 6 dessa tarefa dessa semana, do 13 ao 17, tá? As questões do capítulo 34, vocês encontram o gabarito lá no final do capítulo, nas páginas 52 e 53. Então, vocês também confiram lá a resposta para aquilo que vocês colocaram nas questões daquelas 5 páginas ali solicitadas de exercícios. Então, essa primeira etapa cumprida, né? Correção dos exercícios. Uma outra coisa, vocês podem me mandar também um retorno lá na Iônica se tem sido boa essa nossa correção, assim, se é válido, né, eu mandar as respostas para vocês de maneira antecipada. Eu acho que isso vai nos ajudar um pouco, vai diminuir o volume de correções que a gente vai ter que fazer no retorno, tá? E mesmo eu mandando o gabarito, aquelas questões que vocês ainda tiverem dúvida, né, ou não ficou bem claro no gabarito, ou até na minha correção nos meus comentários, vocês anotem, né, façam uma marquinha para a gente retomar essas com mais detalhe aí no retorno das aulas presenciais. Bom, seguindo então, agora as nossas atividades dessa semana, tá? A primeira é que vocês leiam lá as páginas 6 a 25 do capítulo 35. Nessas páginas do capítulo 35, vocês vão achar 3 tópicos, tá? Dinâmica das populações, que não tá muito com esse título, mas fala ali sobre as populações, sobre crescimento populacional. Relações ecológicas e depois sucessão ecológica. Então, vai estar nessa ordem, nessas páginas, né? Das 6 a 25. E eu coloquei aqui, vou dar uma explicada para vocês, cada um dos tópicos, a ideia geral desses conteúdos. Então, no primeiro item, que fala das dinâmicas das populações, a gente vai ter ali uma referência, né, de como ocorre, então, esse tamanho populacional, lembrando que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que está ocupando uma determinada área, né? Então, essa densidade populacional, ela vai ser verificada pelo número de indivíduos da população, como está aqui, tá? Dividido pela área, pela quantidade de espaço, né? Então, a densidade é a relação entre o número de indivíduos que está ocupando aquela área. Cada área vai ter uma capacidade populacional, né? Por quê? Porque cada área vai ter uma quantidade de recursos disponíveis para essa população. Então, não só o espaço, mas o alimento, né, é super importante para o controle dessa densidade populacional. Então, essa relação aqui, ela é super importante, porque ela vai nos dar uma ideia de tamanho populacional importante, né, para a gente estabelecer. Bom, essa população, ela já atingiu o máximo, né, do crescimento esperado para aquela área, ou do máximo da capacidade daquela área, ou não. Então, esse controle da densidade populacional, ela vai ser importante. Para a gente controlar esse número de indivíduos de uma população, a gente vai ter 4 itens: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Então, quantos indivíduos nascem, natalidade, quantos indivíduos morrem, mortalidade, quantos indivíduos chegam naquela área, imigração, e quantos indivíduos saem daquela área, emigração. E aí, dependendo dessas relações, a gente vai ter uma alteração da dinâmica populacional. Então, aqui nesse esqueminha, nesse resuminho aqui, a gente tem como vão se dar essas relações e o que isso vai acarretar, né, para aquela população. Então, se a gente tiver natalidade, que é o N, mais imigração maior do que a mortalidade somada à emigração, então, ó, nascimentos mais chegadas maior do que mortes e saídas. Se eu tiver essa relação, haverá um crescimento populacional. Se a natalidade mais a imigração for menor que a mortalidade mais a emigração, a gente vai ter uma diminuição, porque eu vou ter mais saídas de indivíduos e mais mortes.
Se esses somatórios, natalidade mais imigração, for igual à mortalidade e imigração, a gente tem uma estabilidade dessa população. Então, essas relações entre esses 4 itens vão, então, dar a real dinâmica populacional, né, que vai estar acontecendo naquela área. Bom, essa dinâmica populacional, essa natalidade, migração, mortalidade e emigração, elas vão ter também outros fatores relacionados, né? Então, se eu tiver mais disponibilidade de recursos, talvez a minha taxa de natalidade e chegada de indivíduos seja maior. Por quê? Porque se eu tenho bastante recurso, isso vai ser um atrativo e vai dar condições adequadas para a vida daquela população. Então, essa dinâmica populacional e as interações que ela vai ter com o ambiente vão ser super importantes. Aqui embaixo eu coloquei um gráfico, né, do crescimento populacional. Então, a princípio, a gente tem um crescimento esperado para a população, considerando esses fatores benéficos, né, para a população. Então, disponibilidade de alimento, a área, né, tendo espaço ainda para ser ocupada. Então, enquanto eu tiver essas condições favoráveis para o crescimento populacional, esse crescimento ele vai se dar nessa curva potencial aqui, essa primeira do gráfico, né, que a gente chama de potencial biótico. Então, sempre que a gente tiver condições adequadas para o crescimento populacional, esse crescimento ele vai ser exponencial, ele vai se dar numa curva sempre para cima. Tá? Porém, nas áreas, a gente vai encontrar muitos indivíduos de muitas populações. Então, uma mesma área não vai ter uma única população. Uma mesma área vai ter outras populações de espécies diferentes, que são as comunidades. Nessa interação entre as populações, a gente vai ter resistências, né? Como, por exemplo, essas relações entre essas populações, como que elas vão se dar no meio. Então, essas relações, elas podem ser benéficas e isso, então, fazer com que o crescimento populacional continue ocorrendo, ou ainda elas podem ser maléficas, né? Elas podem trazer algum prejuízo. E aí, toda vez que isso acontecer, eu posso ter uma redução da população. Então, essas resistências que o meio pode impor, disponibilidade de alimento reduzida, diminuição da área ocupada e essas interações com outras populações vão fazer com que aquela curva potencial biótica de crescimento não aconteça. E aí, então, a gente vai ter aqui no gráfico uma segunda curva de crescimento, que é a curva de crescimento real. Então, é aquilo que acontece considerando todos esses fatores de resistência que o meio está impondo àquela população. Então, essa curva, pode ver que ela começa, né, em crescimento, ela faz dá uma arqueada aqui no início, ela começa sempre crescendo, não com o mesmo ritmo de crescimento lá da curva do potencial biótico, porque a resistência ela ocorre desde sempre nesse crescimento populacional, mas ela tem um crescimento, porque se o espaço ainda ocorre e essas relações podem trazer hora benefício, hora prejuízo, então eu vou tendo essa alternância, né, da resistência. Então ela cresce e chega um determinado ponto em que aquela população ela atinge a sua capacidade dentro daquela área que está ocupada. Então a área, pela quantidade de recursos e essas interações, ela vai ter um máximo, né, de suporte. Então, quando ela a população atinge essa capacidade máxima daquela área, a capacidade máxima suportada da área, a gente vai ter, então, o encurvamento, né? A gente vai ter uma diminuição desse crescimento e uma certa estabilidade. Então, aqui, essa segunda curva, né? Ela vai mostrar a real situação que vai acontecer, imposta pela resistência e pela capacidade de suporte, que é essa capacidade máxima de crescimento que a área vai poder dar para essa população.
Essa curva de crescimento real, ela não segue sempre estável, ela pode ter oscilações, então ela pode baixar e aumentar fazendo várias sinuações, né? Várias curvas dentro daquela máxima de capacidade de suporte ali. Então, naquele pontilhadinho ali, eu posso ter descidas e subidas dessa curva real de crescimento, porque se acontecer algum evento que seja mais prejudicial, eu posso ter uma breve redução. Se acontecer um evento de maior vantagem, pode ter um breve aumento. Então, aqui dentro dessa linha pontilhada da capacidade de suporte, eu posso ter ali crescimentos e diminuições pequenas dentro daquele suporte. Tá? Então, essa é a primeira parte que fala da dinâmica de populações, porque, na verdade, essa resistência ao meio, ela vai ter o próximo item, né, do conteúdo, que são as relações ecológicas, que vai estar aqui embaixo. Eu botei esse esqueminha aqui que eu tirei da internet, tá? Não fui eu que fiz. Vocês podem procurar lá na internet, vocês acham esse esqueminha aqui. Essas relações ecológicas, elas vão se dar de maneira harmônica ou desarmônica. Mas o que é uma relação ecológica? É todo momento de interação entre as diferentes populações, né, que ocupam uma área. Tá? Então, essas relações ecológicas, elas vão acontecer dentro das comunidades. Ou ainda, elas podem acontecer dentro da própria população. Por quê? Porque dentro das harmônicas e desarmônicas, né, a gente tem um segundo momento de classificação, que são as relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. E se eu estou falando da mesma espécie, eu estou falando de uma população. Ou essas relações, elas podem ser interespecíficas. E aí eu estou falando, então, de populações diferentes, né, já que são espécies diferentes. Então, a diferença de harmônica e desarmônica está no ter ou não prejuízo. Então, lá nas relações harmônicas, que está aqui na primeira coluna, nas relações harmônicas, a gente vai ter relações que não vão ter prejuízo para os organismos que estão mantendo esse relacionamento. E nas relações desarmônicas, pelo menos um dos organismos que está se relacionando vai ter algum tipo de prejuízo. Aqui nesse esqueminha também traz os tipos de relação. E aqui é importante porque vocês vão ter uma tarefa que vai pedir para vocês identificarem esses tipos de relações harmônicas e desarmônicas, né? E aí vocês vão usar esse nome específico da relação. Então, aqui nas intraespecíficas, a gente tem, nas harmônicas, perdão, intraespecíficas, a gente tem dois tipos, tá? Sociedade e colônia. Tanto em sociedade quanto em colônia, nós temos uma vida conjunta desses organismos da mesma população, tá? Qual é a diferença? É que na sociedade, obrigatoriamente, eles dividem as tarefas dentro dessa população. Então, as abelhas fazem esse tipo de interação, os cupins, as formigas, nós, seres humanos, né, fazemos esse tipo de relação ecológica. Tá? Nós vivemos uma sociedade, a gente divide as tarefas, cada um cumpre um papel específico dentro dessa população. E na colônia, a gente pode ou não ter essa divisão de trabalho, mas a principal característica é que eles vivem grudados, eles vivem anatomicamente unidos. Então, onde um indivíduo vai, todo mundo tem que ir junto, se tiver movimento, né? Ou, se eles são fixos, eles ficam, então, com esse vínculo anatômico, eles ficam grudadinhos e, às vezes, inclusive, um por cima dos outros, dentro dessa colônia. Então, exemplo ali de colônia, os corais, né? As esponjas, que a gente viu ano passado, né? As bactérias fazem muita colônia. Então, a gente vai ter essas interações aí que tem esse vínculo anatômico, formando a tal da unidade estrutural e funcional. Então, eles levam vantagem nesse viver grudado, tá? Nas relações harmônicas intraespecíficas, sociedade e colônia, a gente vai ter benefício para todos. Então, é uma relação que vai trazer, então, essa vantagem para todos os indivíduos que estão se relacionando.
Nas interespecíficas, a gente vai ter esses tipos que estão aqui embaixo no esquema, tá vendo aqui? Mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e epifitismo, tá? O mutualismo e a protocooperação, eles são relações entre espécies diferentes, bem parecidas. Nos dois tipos de relacionamento, a gente vai ter benefício para ambos as espécies associadas. Então, os dois indivíduos dessas espécies diferentes que estão nesse momento de relacionamento, eles levam vantagem em ter essa relação. Qual é a diferença? No mutualismo, essa relação ela é obrigatória para a vida desses organismos. Então, eles vão viver juntos porque eles precisam viver juntos. Se alguém resolver fazer uma DR e não se relacionar mais, um deles vai morrer. Então, é obrigatória para a sobrevivência. Então, ali nos exemplos, a gente tem o líquen, que é uma associação de uma alga mais um fungo. Esse líquen é aquele verdinho que a gente encontra na casca das árvores, em algumas pedras. Nessa associação, a alga ela é um organismo aquático, ela não poderia estar vivendo no ambiente terrestre. Então, se o líquen resolver, o fungo, né, da relação, resolver abandonar a alga vai morrer, porque ela deveria estar num ambiente aquático e quem está mantendo a umidade para ela viver no ambiente terrestre é o fungo. Então, por isso que ela é uma relação mutualística. Ali, bois e os micro-organismos do sistema digestório. A gente tem vários micro-organismos nos ajudando durante o processo digestório, né? E no caso dos ruminantes em especial, eles contam com uma ajuda ainda maior desses micro-organismos, né? Dessas bactérias principalmente, porque ajudam aí a quebrar alguns elementos, né? E fabricar algumas vitaminas importantes para esses organismos, tá? Então, relação dependente da sobrevivência. Na protocooperação, como ela não é obrigatória, né? Eles estão ali e se eles interagirem, beleza, eles levam vantagem. A gente vai ter como exemplo principal ali o crocodilo e o pássaro palito, que eu mandei para vocês num exercício anterior. Então, aquela relação lá da ave paliteiro com o crocodilo, ela é uma protocooperação. Não necessariamente ela precisa existir, mas se ela existir, os dois levam vantagem. Qual é a vantagem? Da ave, ela ganha alimento, porque ela retira lá dos dentes, né, dos restos que estão entre os dentes do crocodilo, o seu alimento. E para o crocodilo, ele ganha em saúde bucal. Os dentes dele limpos vão durar mais tempo, vão ter menos problemas com bactérias causadoras de cáries, por exemplo. Então, a gente vai ter vantagem para os dois, mas se o paliteiro resolver não visitar o crocodilo, ele tem como arranjar esses recursos alimentares num outro lugar, porque ele se alimenta de detritos, de restos, então ele pode catar isso no solo, na própria água, né? E o crocodilo só apenas vai ter cáries com mais frequência. Então não é uma relação obrigatória a sobrevivência deles. No comensalismo, a gente tem, no comensalismo, no inquilinismo e no epifitismo, nessas três, a gente tem vantagem para um organismo da relação e zero para a outra. A outra não se prejudica e nem se beneficia na relação. Então é benefício para uma sem nenhuma interação para outra, sem nenhuma novidade para outra, tá? No comensalismo, a gente vai ter as relações alimentares. Um vai se aproveitar dos restos alimentares do outro. Nessa relação, quem está comendo esses restos é chamado de espécie comensal. E a outra, então, não tem nenhum prejuízo em deixar esses restos para essa outra espécie. Então, aquela que está se aproveitando dos restos é a que tem o benefício e a outra não tem nem benefício nem prejuízo. O exemplo que está usando ali é o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixinho que fica nadando junto do tubarão, inclusive algumas têm discos adesivos e elas ficam grudadinhas nessa parte abdominal do tubarão, e aí conforme o tubarão vai se alimentando e vai soltando pequenos pedaços da sua presa, a rêmora vai fazendo uso dele para se alimentar.
Então, é uma relação de comensalismo, tá? No inquilinismo, a gente tem a utilização do corpo de um outro organismo como moradia. E essa relação, ela vai se dar lá também no epifitismo. Tanto o inquilinismo como o epifitismo, elas são relações de moradia. Só que no epifitismo, ela é específica dos vegetais. E o inquilinismo ficou muito específico para animais e outros organismos. Então, o exemplo do inquilinismo ali é o peixe-agulha e o pepino do mar. O pepino do mar, ele permite que esse peixinho agulha, que é um peixinho bem fininho, que ele se esconda no seu ânus. Então, o peixinho, quando se sente ameaçado, né, ou que está fugindo de algum predador, ele pode se abrigar dentro do ânus do peixe, do pepino do mar. O pepino do mar, ele a princípio não se incomoda com essa relação. Então, tanto é que ele permite isso e para a vida dele não atrapalha em nada. Então, é uma relação em que o peixe-agulha usa o corpo do pepino do mar como moradia, tá? O peixe-agulha é o inquilino do pepino do mar. E na outra, a gente tem as relações de epifitismo, aí a gente vai ter muito a questão dos vegetais que se escoram em cima de outros vegetais. Uma atenção para aqui, porque a gente vai ter muitos vegetais com essa prática de se escorar sobre outros vegetais, mas para parasitá-los. E aí o parasitismo não é uma relação harmônica, é uma relação desarmônica, porque nesse momento de parasitismo, o parasita retira recursos do corpo desse outro organismo, tá? E no epifitismo a gente não tem isso. Ele só usa mesmo como abrigo, como moradia. E aí, como exemplo, a gente tem as orquídeas, a gente tem as bromélias, tá? Que são plantas que as suas raízes não servem para absorção de nutrientes, só mesmo para fixação. Depois aqui para cima vai ter as relações desarmônicas. A gente vai ter duas intraespecíficas e algumas aqui interespecíficas. Nas interespecíficas a gente tem o canibalismo, que é bastante conhecido, né? Principalmente relacionado ao louva-a-Deus, inclusive por isso que tem ali o desenho do louva-a-Deus, né? A fêmea do louva-a-Deus muitas vezes devora o macho durante o ato sexual para obter energia. Então ela está praticando essa relação canibal naquele momento. A gente vai ter isso em anfíbios também, com uma certa frequência, principalmente quando a densidade populacional está muito grande, quando o crescimento populacional ocorreu de maneira desenfreada, e aí eles usam essa técnica do canibalismo para controle populacional. Então os mais adultos, né, os indivíduos que já estão bem fortalecidos, comem os mais jovens nessa relação. Então, canibalismo, a gente vai ter essa relação intraespecífica desarmônica. E a competição é quando dois organismos da mesma espécie acabam brigando, né, por algum recurso. Então, pode ser pela fêmea, pode ser por alimento, pode ser por espaço. Então, nesse movimento de competição, ambos estão saindo prejudicados porque aquele que vai sair vencedor entre aspas, dessa competição, ele gastou muita energia para fazer esse momento de disputa. Então, nas relações desarmônicas do tipo competição, tanto na intraespecífica como depois aqui na interespecífica, que nem entrou muito aqui em detalhes a pessoa que fez esse esquema, nas duas a gente vai ter prejuízo para os dois organismos que estão se relacionando. Seguindo aqui nas interespecíficas, a gente tem o amensalismo, que é uma relação muito estranha, porque a espécie amensal, ela inibe o desenvolvimento de outra, mas não leva vantagem com essa inibição. Então, a gente tem ali o exemplo da maré vermelha, né, que é um efeito de liberação de toxinas por parte de algas que se reproduzem com uma certa velocidade em ambientes aquáticos, algas vermelhas, e aí então essa reprodução desenfreada dessas algas vermelhas acaba fazendo essa liberação de toxinas e essa toxina acaba impedindo o desenvolvimento de vários organismos aquáticos. Porém, para a alga, isso não trouxe vantagem nenhuma. Então, é um tipo de relação amensal, tá? O mesmo vai acontecer ali para o fungo e para as bactérias, né?
que o fungo produz uma substância que é nociva para algumas bactérias, mas para ele isso não tem interferência nenhuma na vida dele. O parasitismo, que eu já dei uma breve comentada, né? Quando alguém se instala no corpo de um outro e causa prejuízos para esse outro, porque ele usa os recursos corporais desse outro. Então, piolho, pulga, carrapato, né? Os fungos parasitas, né, que causam as micoses. Então, são exemplos de os vermes, né, a tênia, a lombriga, são exemplos aí de parasitas. E o predador, aqui o predatismo, um vai se alimentar do corpo do outro, causando a morte desse indivíduo. Isso é importante porque lá no parasitismo eu tenho esse benefício do corpo do outro, mas a intenção do parasita nunca é matar, porque no momento que ele mata o hospedeiro, ele acaba tendo que gastar energia para buscar um novo hospedeiro. Já no predatismo não, a intenção é matar para se alimentar. E aí a gente tem então relações predatórias do tipo herbivoria, que é quando a gente mata um vegetal para se alimentar. Então o gado, quando come o pasto, ele está praticando predatismo, mas do tipo herbivoria. E a gente tem predatismo do tipo carnivoria, que é quando um animal mata outro animal, né? Então o homem, quando come o gado, ele está praticando carnivoria. O gado, quando comeu a planta, praticou herbivoria, tá? Então aqui a gente tem as relações harmônicas e desarmônicas, as principais. Existem outras, mas essas são as mais importantes. E por último aqui, dos conteúdos que vão estar naquelas páginas que eu indiquei para vocês do capítulo 35, a gente tem a sucessão ecológica. Na sucessão ecológica, a gente vai ter sucessivos eventos de implementação de novos indivíduos numa área. Então, essa sucessão, ela pode ser primária ou secundária, e esse primário ou secundário depende do ambiente que está sendo colonizado. Então, se ele é um ambiente que nunca foi colonizado antes, por exemplo ali, né, a rocha nua, esse que eu coloquei aqui no esquema, a rocha nua nunca foi colonizada antes. Então, todas as implementações de organismos que acontecerem a partir desse substrato rocha nua vai caracterizar uma sucessão primária, porque aquela área nunca tinha sido habitada. E na sucessão secundária, a gente vai ter a recolonização de áreas que antes já foram habitadas e que por algum motivo perderam suas comunidades. Por exemplo, uma área de floresta que teve uma queimada e a floresta foi dizimada pelo fogo. Então, todas as espécies que se implementarem naquela área que antes havia uma floresta vão, então, caracterizar uma sucessão secundária. Então, a gente vai ter 3 etapas dentro da sucessão. A primeira, que é a ecese, ela vai se caracterizar pelos organismos pioneiros, são aqueles que vão chegar no ambiente e vão colonizar esse ambiente. Esses organismos pioneiros, eles têm que ter independência alimentar, então eles vão ser caracterizados pelos organismos autótrofos de fácil dispersão. Então, musgos, que são levados pelas águas, né, ou pelo vento, pteridófitas, que também tem esse mesmo tipo de dispersão, gramíneas, que têm sementes muito leves, então são dispersas pelo vento. Então, esses organismos são os pioneiros. Os líquens, né, que é fungo mais alga, tá? São aqueles que tenham, então, algum tipo de independência alimentar. E na ecese a gente vai ter, então, um aumento gradual do tamanho desses organismos pioneiros, tá? E conforme a gente vai ter essa implementação sucessiva, a gente vai ter a implementação de novos substratos sobre aquela área original. Vocês podem ver que começa ali na ecese só com rochas, né? E depois a gente tem terra nas etapas seguintes. Então, com essa chegada dos pioneiros, eles vão trazendo outros tipos de substratos e isso vai se acumulando nesse novo local, né? Nesse ecossistema que está em formação. Depois a gente vai ter a série, que aí a gente vai ter esse aumento gradual do tamanho dos organismos. Com esse aumento gradual a gente vai ter aumento de biomassa, porque a gente vai ter aumento do tamanho dos indivíduos. A gente vai ter aumento da biodiversidade, porque vão chegando novos indivíduos, isso vai aumentando as populações.
A gente vai ter aumento das relações ecológicas entre esses organismos, né? A gente vai ter o aumento das teias alimentares, das relações alimentares que vão acontecer entre eles. Então, na série, e depois um pouco também do início do clímax, a gente vai ter sempre esse aumento das relações e da biomassa e da energia. E a última etapa, é o clímax, é quando a gente tem o máximo de espécies que podem ser implementadas naquela área. E aí a gente tem a chamada comunidade clímax, é porque aquela área atingiu o seu máximo de suporte, tá? Lembrando lá da densidade, né, que a gente viu antes. Isso vai acontecer também numa sucessão secundária, só que, como eu falei, a diferença é que na sucessão secundária a área inicial já tinha sido habitada em algum momento. Nessa sucessão secundária, não necessariamente teremos as mesmas espécies que ocorreram naquele primeiro povoamento dessa área, que está sendo repovoada. Então, nem sempre o resultado nessa sucessão secundária vai ser o mesmo que a gente tinha lá na primeira colonização. Então, com essa pequena explicação, esses pequenos resumos desses 3 tópicos, vocês vão responder essas 5 questões que estão aqui. Essas 5 questões vocês vão responder lá no caderno de biologia, que é sobre esse assunto que a gente tratou agora. E também vão fazer algumas questões dessas 6 páginas do capítulo 35, do módulo 12. Tá bem? Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana, que vocês estejam bem. Lembrando que me mandem recadinhos lá na Iônica, eu tô com saudade de vocês, quero saber como vocês estão fazendo as atividades. Beijo da prof.